Bora, vamos começar a aula 17 do módulo 1. Na aula anterior, a gente falou sobre quantidade de movimento e impulso. Nessa aula, a gente vai discutir os choques mecânicos. Bom, nos choques mecânicos, a gente tem três situações importantes que a gente vai discutir e vai aprender a modelizar para fazer os exercícios e sair para o abraço. Vamos junto. Olha só, presta atenção em duas situações. Antes e depois do choque. Bom, antes do choque, esses corpos aqui estão vindo com velocidades nos sentidos opostos. E esse choque tem dois momentos. O momento em que ele bate, vai rolar a deformação. Então, imagina dois corpinhos aqui, ó. Eles vão deformando, né? Essa deformação, ela vai depois se transformar em restituição. Claro, pode acontecer desses dois caras se chocarem e não terem depois uma velocidade de afastamento. Eles podem seguir com a mesma velocidade ou ainda ficarem grudaditos, tá? Então assim, ó, antes e depois do choque, o que tu sempre vai notar? Que vai rolar aqui, nos choques mecânicos, sempre vai rolar o quê? Olha só, a conservação, tá? A conservação da quantidade de movimento. É isso, tá? Todo choque mecânico vai rolar a conservação da quantidade de movimento. Ou seja, tu vai afirmar aqui que a quantidade de movimento antes do choque sempre vai ser igual à quantidade de movimento depois do choque. Tu viu, né, nas aulas anteriores, que quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, por exemplo, existe um choque que a gente chama de choque inelástico. O que acontece nesse choque? Vamos botar aqui, ó. Choque, só para te ter um exemplo, tá? Choque, olha só. Choque inelástico. O que a gente vai olhar nesse choque? A gente vai olhar a quantidade de movimento sempre conserva, então tu coloca aqui, ó, olha só, conserva, não importa o choque, sempre vai rolar a conservação da quantidade de movimento. Então, no choque que ele é chamado de inelástico, a quantidade de movimento conserva. Contudo, a energia cinética não, tá? Até porque a energia só vai conservar aqui, ó. Só vai conservar no choque perfeitamente elástico. Esse choque aqui, ele é um choque hipotético. Ele não existe. Porque o que eu estou dizendo para ti? Que as bolinhas batem e elas vão voltar com a mesma energia cinética. Então, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Isso aqui só vai rolar no choque perfeitamente elástico. Por quê? Porque ele é hipotético, não existe. Então, o choque é isso. Bate a energia, a gente tem aqui uma primeira parte, né? Que a gente tem a deformação do corpo, depois a restituição. Nessa restituição, a energia potencial elástica, ela se transforma de novo em energia cinética. Então, num choque inelástico, tu pode dizer a quantidade de movimento antes, então tu bota, M1, V1, mais, antes eu tenho M2, V2. Nesse choque, geralmente, as massas se somam e a gente encontra uma nova velocidade. Bom, isso aqui é para o inelástico, tá? Bom, se eu tiver um parcialmente elástico é um choque mais próximo da realidade. Duas bolinhas de sinuca, vem uma, bate na outra, pá! Tu ouve o barulho e volta. Tu notou que eu falei que tu ouve o barulho? Então, obviamente,
A energia cinética, ela não conserva, tá? Não conserva. Porque tu tá vendo que parte da energia mecânica se transformou no energia sonora, ou até mesmo energia térmica. Obviamente, o inelástico também não conserva. Tá. Daí, o que acontece? Por exemplo, no parcialmente elástico, vamos colocar aqui, ó, parcialmente elástico. Nesse parcialmente elástico, a gente vai ter os corpinhos separados depois. A gente tem a massa 1M1 mais a massa 2 vezes V2. M1V1, M2V2. Isso vai ser igual a massa 1 multiplicado com uma velocidade V1', porque ele pode voltar depois com uma velocidade V1 e uma V2, em sentidos opostos. Velocidade relativa aqui tu soma também, só que está se afastando. Aí, ó, M2, V2'. Só que o que acontece? Nesse choque, se tu notar, depois tu tem duas velocidades. Aí não tem como tu resolver, a não ser que caia no sistema. Então, choque inelástico e choque parcialmente elástico, a gente vai ter que olhar agora o coeficiente de restituição. O que é esse coeficiente de restituição? É justamente a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Cara, esse coeficiente elástico, ele vai ajudar a definir qual tipo de choque. Porque, por exemplo, no choque inelástico, a velocidade que o corpo vai se afastar é zero, a relativa. Porque ou ele vai estar grudado, ou ele vai seguir com a mesma velocidade relativa. Então, no inelástico, o coeficiente de restituição é zero. Bom, no totalmente elástico, no elástico mesmo, o coeficiente de restrição é igual a 1. Ou seja, como vai manter a energia cinética, a mesma velocidade relativa de aproximação, ela é igual à velocidade relativa de afastamento. Então a gente tem aí o coeficiente de restrição igual a 1. E no parcialmente elástico, o coeficiente de restituição, o exito aqui, ó, ele é obrigatoriamente menor do que o I maior do que zero. Então a gente vai fazer um exercício em que o coeficiente de restituição é 0,5. Restitui 50% da velocidade. Bom, então para classificar um choque, ó, quantidade de movimento todos conservam, então isso não classifica nada. Tu olha ou para a energia cinética ou para o coeficiente de restituição. Bom, o cara veio no inelástico, a velocidade de afastamento é zero. Então por isso que o coeficiente de restituição é zero. No parcialmente elástico, conserva energia cinética. Conservando energia cinética, essas duas velocidades em módulo são iguais. Elas são iguais, porque é de afastamento e de aproximação. Agora, no parcialmente elástico, esse número fica entre 0 e 1. Bom, se deixa claro que o choque é inelástico, as continhas estão aqui, ó. Tu vai fazer continha somando as massas e encontrando uma velocidade comum entre eles depois. Se for ou parcialmente elástico ou elástico, a segunda equação, porque tem duas velocidades na conservação, a segunda equação vem do coeficiente de restrição. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer 5 atividades para ver como isso acontece e, ó, sair bonito. Vamos nessa?